Olá a todos, eu sou o Wilson Migoto, sou consultor aqui na Sysvision Internacional. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer um CDC em cima de uma tabela, que é o Change Data Capture, que é a monitoração das atividades numa determinada tabela e a reflexão disso em outra. Então nesse job aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho uma tabela de prospects num banco SQL Server, que é uma tabela de simulação de dados pessoais, né, de possíveis prospects de uma empresa. E eu vou monitorar todo o insert, update e delete que for feito nessa tabela e vou refletir essas alterações em outros objetos. Nesse modelo, eu vou refletir os inserts e updates numa tabela, num outro banco de dados, no MySQL, e as deleções eu vou gerar uma planilha para enviar para um departamento que vai fazer uma análise em cima disso, enfim. Tá ok? Então, esse é o esquema que a gente vai fazer agora. A tabela que a gente vai usar nesse vídeo é essa tabela Prospects, que tem aqui dados simulados de pessoas, prospects de uma empresa, por exemplo. Então, tenho aqui CPF, nome, idade, RG, enfim, nome da mãe, e-mail, vários dados para a gente trabalhar, ok? Então, essa tabela que a gente vai brincar com ela. Voltando aqui no Talent Studio, eu tenho a representação do esquema dessa tabela aqui nos meus metadados, banco SQL Server, conexão server vendas. E o que é uma conexão? Uma conexão é a definição de como você acessa aquele banco. Então, um conector, eu dei um nome qualquer, e aqui eu tenho qual que é o JDBC string, usuário, qual que é o database, qual que é o esquema. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, tá aqui. Esquema base underline CLI, né? Tá aqui, ó, base underline CLI. Enfim, é como a gente aponta para essa tabela. Primeira coisa é a criação do CDC. Para a gente criar o CDC, aqui na conexão, nós vamos clicar com o botão direito em CDC Foundation e vamos criar um CDC. O Talend não permite que você use a mesma conexão para o mesmo banco, então eu criei aqui uma outra conexão para o SQL Server, chamada Server Vendas CDC. Create Subscriber. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma tabela de controle onde cada tabela que eu fizer a monitoração com o CDC vai ter uma linha aqui nessa tabela, é só um controle. Ou seja, isso só você faz apenas uma vez, não precisa fazer mais. Finish. Então está aqui, está criado o meu subscriber. Não precisa se preocupar com isso. O que a gente vai fazer agora é criar o CDC para cada uma das tabelas. No nosso caso, a tabela Prospects, que já está aqui definida. Vamos dar uma olhadinha no esquema dela. Então, olha, eu já tenho aqui a representação de todos os campos, tamanho, tipo, está tudo bonitinho, já está refletido aqui no Talend. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um CDC para ela, especificamente. Botão direito, adiciona CDC. O que ela vai fazer? Ela vai inserir uma entrada naquela tabela Subscribers, vai criar uma tabela onde ela vai registrar os pointers para as linhas que foram alteradas, o Talend não grava a linha inteira, grava simplesmente a chave, e os triggers necessários para esse controle. E aqui a gente define qual que a gente quer, se você quer update, só insert, né? No nosso exemplo aqui eu vou criar tudo, execute, pronto, já criou, ok, close. Vai aparecer um CDC aqui na tabela, tá vendo? Um CDCzinho em verde, que essa tabela está sendo monitorada. Pronto, a configuração do CDC é só isso que precisa. Como vocês devem estar curiosos, eu vou lá no banco para mostrar para vocês o que ele criou. Refresh. Então ele criou aqui um esquema CDC com uma tabela TDC Prospects, e aqui nessa tabela que está vazia ainda, vai ser inserido todas as alterações. Então vamos simular isso? Vamos brincar aqui na tabela. Vamos fazer umas alterações aqui na tabela Prospects.
né? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer uma alteração. Eu vou falar que o Pedro Luiz Prado, na verdade, é Luiz Prado Júnior. E que o João Cândido de Oliveira, na verdade, tem 24 anos. Eu vou apagar esse URI. Edit, delete current row. E apaguei o João Cândido. Não tem problema. Eu vou alterar a idade da Rosângela. 49? Não, vou deixar ela mais nova, com 23 anos. Isso. E agora eu vou inserir uma linha nova. Então venho aqui, edit, add row. Vou pôr um CPF qualquer, 888-999-44456. Um nome, Nova Linha de Oliveira. Vou falar que tem 45 anos. Vou pôr um RG qualquer aqui. Pronto, já está bom. Vou pôr o sexo, vai. É feminino. Prontinho. Então fiz alterações, inclusões, exclusões, né, como se fosse a simulação de uma transação qualquer. Save. Pronto, já a gente fez commit no banco. O que aconteceu? Aqui na tabela TDC Prospects estão refletidas aquelas alterações. Está aqui, olha, está em CDC Type. Delete, Insert, Update. E é assim que ele funciona. Então, tudo que acontecer agora nessa tabela vai ser refletida nessa tabela TCDC Prospects. E agora a gente vai mostrar como se processa isso, ok? Feito isso, vamos criar o nosso job. Agora eu vou fazer o job que vai consumir aquelas alterações da tabela. Eu vou criar um job chamado processa o CDC Prospects. Vídeo de demonstração do CDC. Aqui o Talend Studio abre para a gente o Canvas, onde a gente vai criar um fluxo de dados. Primeira coisa, a gente vai consumir o CDC da tabela Prospects. Eu arrasto ele para cá e escolho o componente TDB CDC. Aqui embaixo, na aba Componentes, nós temos todas as informações. A conexão, qual o database, qual o esquema, qual a tabela, o nome da tabela. E aqui eu posso definir se eu quero trazer todas as alterações, inserts e updates, ou só insert, por exemplo. Eu vou deixar todos. Quando esse componente for executado, ele vai jogar no fluxo todas as linhas que foram processadas. Como eu quero fazer diferente para as inserções e deleções para uma tabela e as deleções para uma planilha, eu vou ter que quebrar esse fluxo em dois. Então, para isso, eu vou usar o componente chamado TReplicate. Vou conectar esses dois. E agora, o TReplicate eu vou quebrar em duas linhas. A primeira para alteração e inserção e a outra para deleção. Só que aqui está vindo tudo. Então, eu preciso filtrar. Para isso eu vou criar um componente aqui chamado tFilterRow. Vou conectar o replicate para cá. Esse filterRow vai ser inserts e updates. Vou criar um outro aqui, tFilterRow, só para as deleções. Deleções. Muito bem. A gente precisa configurar esse elemento. Eu vou dar um duplo clique aqui para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou selecionar aquele campo que traz para a gente qual que é o tipo de operação. Para inserção e deleção,
Lembra aqui, né, que eu tenho essa Talent CDC Type, D, I e U. Então, eu vou dizer que no fluxo de inserção e update é tudo que for diferente de D. Então, seleciono o operador, not equal to D. E no filtro de baixo, vou dar um duplo clique aqui, vou colocar o campo CDC Type equals D. Então, com isso, eu tenho um fluxo que por aqui vai seguir tudo o que for inserção e update, e aqui embaixo tudo que for deleção. Bom, o que a gente ia fazer com as inserções e updates? A gente ia jogar numa tabela no MySQL. Então, eu vou pegar uma conexão que eu tenho aqui de MySQL, que eu já criei anteriormente. Vou pegar essa conexão aqui. Vai ser um TDB Output, Talent Database Output. Ou seja, ele sai do meu fluxo para entrar no banco. E aqui nesse componente eu vou criar uma tabela chamada DW Prospects. Vou dar um duplo clique para melhorar a visualização. Vou dizer que essa tabela create se ela não existir. E faço o que? Insert? Não. Eu quero que faça insert ou update. Ou seja, primeiro ele vai ver se a linha já existe. Se não existir, ele insere e a exceção é o update. Poderia fazer o contrário. Primeiro update, depois insert, ou delete, ou replace, o que eu quisesse. No nosso modelo, eu vou fazer inserção ou update dependendo da chave. Agora eu conecto esses dois elementos. E para as deleções, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma planilha. Então, vou usar o componente T Output Excel. Conecto esses elementos e vamos configurar esse elemento. Duplo clique. Então, eu vou jogar essa tabela na pasta TStudioDemo saída. Eu preciso inverter as barras, porque é formato Java. StudioDemo saída, barra, prospects, removidos.xlsx. Eu estou colocando aqui explícito, mas eu poderia trabalhar com variáveis, dá para deixar isso flexível. Usar o formato novo. E pronto. Vamos dar uma olhadinha no esquema, ele está trazendo o esquema certinho. Duplo clique. E nosso job está pronto. Quando a gente executar, esse componente vai pegar as alterações e vai criar uma tabela aqui no banco SQL Server e as deleções aqui embaixo. É esse job que a gente vai rodar todo dia, ou toda hora, ou depende da frequência que você quer fazer. Vamos executá-lo. A aba de execução, Run. Está fazendo build, compilação. Está executando, vou dar um duplo clique aqui para a gente ver. E pronto, já executou. Então, duas coisas têm que acontecer aqui. Tem que ter sido criado uma tabela chamada DW Prospects, lá no banco MySQL, e tem que ter sido criada uma planilha nessa pasta. Vamos lá ver? Está aqui a tabela no MySQL, DW Prospects, com os dados que foram inseridos ou alterados. E lá na pasta,
o arquivo prospects removidos, ele vai trazer aqui só a chave, né, no caso o CPF daquela linha que a gente apagou. É simples assim, como se fazer um CDC no Talend. Então esse job aqui é o que seria rodado com a periodicidade necessária. Vamos colocar um título nele. Processa sincronismo de prospects. Está pronto o nosso job. Claro que você não vai executar ele em produção aqui. O correto é você publicar esse job no Talend Portal, onde você pode fazer esquedulagem, entre outras coisas. Ok? Mas o conceito é esse. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado.